Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, novamente aqui, através do programa Luz na Penumbra, para o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, e nós estamos no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, uma mensagem do dia 16 de agosto de 1867, Sociedade de Paris, médium Senhor D, provavelmente Senhor Didier, que era o editor dos livros da codificação até então. Acontecimentos é o título da página. Vamos então à leitura da mensagem. A sociedade em geral, ou a bem dizer, a reunião de seres, tanto encarnados como desencarnados, que compõem a população flutuante de um mundo, numa palavra, a humanidade, mas não é que uma grande criança coletiva que, como todo ser dotado de vida, passa por todas as fases que se sucedem em cada um, desde o nascimento até a mais avançada idade. Do mesmo modo que o desenvolvimento do indivíduo é acompanhado de certas perturbações físicas e intelectuais, peculiares particularmente a determinados períodos da vida, também a humanidade tem suas crises de crescimento, seus transtornos morais e intelectuais. Vamos fazer uma pausa para olharmos aqui o que acontece nessa mensagem, o que ele nos chama a atenção. Diz que nossa humanidade, no atual momento evolutivo, é como uma criança coletiva. E ele fala que é a população de encarnados e desencarnados, é uma população flutuante do mundo. Ou seja, por que flutuante? Porque nós não somos pertencentes ao planeta Terra. Nós não somos pertencentes a um determinado planeta. Nenhum espírito é pertencente a planeta nenhum. Nós nos afeiçoamos, é óbvio, assim como nós nos afeiçoamos pela nossa cidade natal, pela cidade em que vivemos, pelo país A, B ou C. Nós podemos nos afeiçoar também ao planeta. E aí a gente sente uma saudade, por exemplo, se a gente for para outro planeta, a gente vai sentir saudade da Terra, de muitas coisas da Terra. Alguns vão dizer, não, eu não vou sentir a menor saudade. Vai sim, vai sim. A nossa Terra tem muitas coisas maravilhosas. Nosso planeta, ele foi criado com um amor tão grande por Jesus, que nós vemos isso em cada árvore, em cada planta, em cada animal e também nas pessoas, óbvio. E nós temos, claro, pessoas que não são exatamente pessoas do bem, nós vemos isso, mas existem muitas pessoas do bem. Quando a gente vê cada ação que existe por aí de pessoas levando alimentos para gente que não tem nada o que comer, levando água para aquele interiorzão do Nordeste brasileiro, quando acontece uma catástrofe, como ocorreu aqui em fevereiro, em Petrópolis, e que as pessoas se unem. Eu vi com os meus próprios olhos muita gente vindo de vários lugares do Brasil para ajudar aquelas pessoas que tinham, de alguma forma, perdido praticamente tudo da vida delas. Então existem sim pessoas boas, pessoas do bem, pessoas comprometidas com a causa do bem. É óbvio que o mal ainda faz muito alarde, a propaganda do mal ainda é muito grande. Mas o bem certamente é maior. É certo isso. Mas o bem é tímido, como já disse Jesus, né?
Os filhos do século são mais astutos que os filhos da luz, fazendo uma comparação entre aqueles irmãos que já despertaram para o bem, já despertaram para o Evangelho de Jesus, já despertaram para a necessidade da sua reforma íntima, que são os filhos da luz, ele chama assim, né? E comparando com aqueles filhos do século, que são as pessoas que ainda não entenderam esse propósito. Mas eles vão também. Todos se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, diz o próprio Jesus em outra passagem. Então, nós temos que ser otimistas, sim, porque existem muito mais pessoas voltadas para o bem, ainda praticando certas coisas erradas, isso é óbvio. Como nós sempre falamos, no mundo de regeneração, o mal vai continuar existindo, só que o mal pela ignorância, o mal por não sermos ainda bons, efetivamente. Mas o mal com o propósito do mal, esse vai deixar de existir no planeta Terra, que vai passar a condição de planeta de regeneração. Bom, esse primeiro parágrafo é muito interessante, nessa comparação, né, nessa analogia que o Espírito faz da vida física com a vida da humanidade como um todo. Ele chama a humanidade como um todo, e volta a dizer, ele chama a humanidade desencarnada e encarnada que está ligado ao planeta Terra, nesse caso nosso aqui. Então ele compara essa humanidade em geral com uma criança, com um ser, com uma individualidade, que tem os seus momentos de perturbações físicas, perturbações intelectuais, determinados períodos da humanidade, nós parecemos que sofremos bastante, aí depois parece que dá uma acalmada, parece não, dá uma acalmada, e assim é na vida da pessoa, na nossa vida, a gente vai vivendo, de repente aparece alguma coisa nova, meu Deus, caramba, isso aconteceu comigo, como assim? É questão de uma doença, questão de uma dívida que aparece, não se sabe de onde muitas vezes, problemas de relacionamento e por aí vai, né? Então, o que acontece na nossa vida como indivíduos, acontece também na nossa vida como coletivos. Vamos ao próximo parágrafo. Atravessais uma dessas grandes épocas que encerram um período e dão começo a outro, participando simultaneamente das coisas do passado e das do futuro, dos sistemas que ruem e das verdades que se fundam, tende o cuidado, meus amigos, de colocar-vos do lado da solidez, da progressividade e da lógica, se não quiserdes ser arrastados ao sabor das ondas. Tende o de abandonar palácios. Neste parágrafo, ele nos faz um alerta sobre a época em que nós estamos atravessando. E aí algumas pessoas podem falar, mas isso foi em 1867. Muita gente acha que as transformações em termos de planeta, na verdade em termos de humanidade, elas se dão em alguns dias, alguns meses ou até alguns anos. Mas muitas vezes essas revoluções, essas modificações, elas se dão por séculos. A gente não sabe quando é que isso vai terminar, essa transição planetária, essa transição dos seres que estão encarnados e desencarnados no planeta Terra. Quando é que aqueles que não se afinizam nessa nova etapa do planeta vão ser retirados, e se vêm alguns outros irmãos para encarnarem no planeta Terra. Então a gente não tem esses dados e não é importante. Ter esse conhecimento não é importante. O importante é que nós façamos a nossa parte para que o planeta se transforme o mais rápido possível. Ou seja, o conjunto dos seres encarnados e desencarnados possa realmente ter essa transformação, e que essa transformação seja o mais rápido possível, o mais firme possível. Abandonar palácios.
abandonar essa coisa da ostentação. Não é abandonar condição financeira, é abandonar a ostentação. Ele alerta aqui que nós precisamos ter cuidado. Nós estamos participando simultaneamente das coisas do passado e das do futuro, dos sistemas que ruem e das verdades que se fundam. Muitas pessoas acham que estão com a verdade, mas na verdade nós não temos o conhecimento dessa verdade. Existem pontos que vão sendo amadurecidos por nós e nós vamos então compreendendo melhor, mas ser dono, né, do conhecimento da verdade absoluta, isso por ora, meus irmãos, por um bom tempo nós ainda não teremos. Precisamos criar dentro de nós essa humildade de perceber o quanto nos falta ainda para atingirmos a perfeição, né? Então, deixa eu continuar aqui no parágrafo, que eu dei uma parada para comentar esse tema importantíssimo. Ele diz assim: tende o de abandonar palácios suntuosos na aparência, mas vacilantes em suas bases, e que não tardarão a sepultar nas suas ruínas os infelizes que insensatamente não quiserem deles sair, a despeito dos avisos de toda sorte que lhes são prodigalizados. Então vamos ter muito cuidado se nós estamos sendo esses espíritas verdadeiros. Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que se reconhecem pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem por domar as suas más tendências. E é esse o objetivo. E tem aqueles que não só espíritas, é óbvio, não só espíritas sinceros existem, como existem outros religiosos sinceros, como existem os ateus sinceros. Agora, existem os espíritas e os demais religiosos com aquela coisa do vou parecer bom, eu quero parecer bom. Por fora, uma suntuosidade, uma beleza maravilhosa, mas por dentro, e Jesus já falou sobre isso há 2000 anos, né? Aqueles fariseus hipócritas, por fora branquinhos, por dentro cheios de podridão. Meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra, e hoje nós estudamos, neste horário das 21 horas, estudamos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, o estudo do livro Obras Póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. Temos as reprises às 3 horas da manhã de quinta-feira, de quarta para quinta, e às 6 horas da manhã de quinta-feira são as 2 reprises que todos os programas do Luz na Penumbra têm. E nós estamos estudando o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, hoje com uma mensagem intitulada Acontecimentos, por algum espírito que não se identificou, o médium Senhor D, e nós imaginamos que seja o Senhor Didier, na Sociedade de Paris, em 16 de agosto de 1867. Vai até fazer aniversário daqui a alguns dias essa mensagem, né? Mas vamos em frente com a leitura do texto. Todas as frontes se anuviam e a calma aparente de que gozais apenas serve para acumular maior quantidade de elementos destruidores. Vamos entender esse parágrafo aqui, pequenininho, mas que tem grande ensinamento. Todas as frontes, ou seja, todas as faces, né, se anuviam, parece que relaxam. E a calma aparente, aí é uma coisa que é muito interessante nesse texto, a calma aparente de que gozais apenas serve para acumular maior quantidade de elementos destruidores. Nós não podemos viver na aparência. É isso que esse irmão, essa irmã, esses irmãos, não sabemos, nos alertam.
precisamos muito olhar para dentro de nós e perceber se eu realmente sou o que eu aparento ou se eu sou alguém que está desempenhando, digamos assim, um papel de ator, um personagem. E isso é cada um de nós tem que fazer essa avaliação, porque vai ser bom para quem? A minha avaliação de saber se eu estou ou não interpretando um personagem é minha. A minha avaliação é minha e aquilo que vai sair de consequência dessa avaliação, e claro, avaliação sincera, e para que nós possamos trabalhar na modificação disso que eu observo em mim que não é legal. Se eu observar alguma coisa que não é legal, eu preciso realmente trabalhar para que isso seja modificado. Não é para os outros não vão serem beneficiados a menos que eles também se transformem. E é óbvio, como eu sempre digo, a maior caridade que nós podemos fazer é a nossa transformação moral. Porque à medida que eu me melhoro intimamente, eu automaticamente vou sendo melhor para todas as pessoas que me rodeiam. Eu não vou fazer a caridade pelo simples fato de que a bandeira do Espiritismo é a caridade. Não. Se eu me transformar, ou melhor, quando eu me transformar, eu farei isso de forma automática, porque é algo que eu sinto que seja muito gostoso, muito bom. Em suma, meus irmãos, o maior beneficiado na nossa transformação moral somos nós mesmos, né? Então vamos adiante no texto. Algumas vezes, antes da tempestade que destrói os frutos dos suores de um ano, surgem precursores que permitem se tomem as precauções necessárias a evitar, tanto quanto possível, as devastações. Desta vez, assim não será. O que ressalta, meus irmãos, desse trecho do texto é que nós tivemos muitos avisos para que nós pudéssemos nos modificar. Mas está chegando o momento em que nós não podemos mais dar desculpas. Ou seja, nós não teremos um aviso claro de que a coisa vai ser transformada. Apesar de que eu, João Nogueira, entendo que nós estamos tendo muitos avisos, para que nós nos transformemos, para que nós nos melhoremos, para que nós nos modifiquemos naqueles pontos em que nós mesmos observamos que estão errados. Eu sempre gosto de recordar aquela inscrição que está no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, e que diz: homem, conhece-te a ti mesmo. E existem umas variantes tem uma que eu gosto muito, conhece-te a ti mesmo por ti mesmo. Porque somos nós que podemos nos conhecer, que devemos nos conhecer. Não vamos transferir a responsabilidade de nos conhecermos a nós mesmos para absolutamente ninguém. É óbvio que existem profissionais que foram educados, treinados, para nos ajudar a fazer isso, a nos conhecer a nós mesmos. Porque muitas vezes nós escondemos de nós mesmos o que nós somos. E aí vêm os psicólogos, grandes profissionais da área da mente humana, e vêm nos ajudar a montar esse quebra-cabeça. É muito importante termos ajuda dos profissionais quando nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer esse trabalho. Continuando o texto, diz o seguinte: parecerá que o céu, depois de estar sombreado, se aclara. As nuvens fugirão em seguida, de súbito, todos os furores, por longo tempo comprimidos, se desencadearão com inaudita violência. Temos que alertar aqui os irmãos que, de forma alguma, essa mensagem vem nos trazer o pavor. Não, ela vem nos alertar
de que muitas coisas se transformam, às vezes, com uma velocidade muito grande, e a dor, o sofrimento, eles fazem parte, sim, do nosso processo evolutivo. É óbvio que só passam pela dor e pelo sofrimento de duas formas. Nós só passamos de duas formas. Ou na expiação, que é um processo de nós passarmos pelo mesmo que fizemos passar no passado, para que nós saibamos entender que quando eu faço mal, eu recebo esse mal de volta. Pela expiação, então, vamos passar pela dor ou pelo sofrimento. Ou pela provação. Espíritos mais amadurecidos pedem para vir com esta doença, com este problema físico, com aquele problema de ordem de relacionamento de pessoas, né? Pessoas querendo fazer o mal para essa entidade, para esse ser que reencarna com o propósito de ajudar a humanidade. E também, claro, pela aprovação solicitada, que a aprovação é solicitada pelo espírito, volto a repetir, amadurecido já, ele vem para adiantar mais ainda a sua evolução. Então, tem esses dois pontos que são importantes. Nós não fugimos da dor e do sofrimento, nós enfrentamos aqueles que são necessários, tanto dor quanto sofrimento. Terminando aqui, diz o seguinte: ai dos que não hajam preparado para si um abrigo, ai dos fanfarrões que forem ao encontro do perigo com o braço desarmado e o peito descoberto, ai dos que afrontarem o perigo empunhando a taça, que terrível decepção os espera. A taça que empunham não lhes chegará aos lábios antes que eles sejam atingidos. A obra, pois, espíritas, e não esqueçais que todos deveis ter prudência e previdência. Tendes um escudo, sabeis servir-vos dele. Tendes uma âncora de salvação, não a desprezeis. Aqui, nesse final, nesse encerramento, a espiritualidade está querendo nos mostrar que esse escudo, essa arma, é, na verdade, quando nós nos armamos do Evangelho de Jesus, nos armamos do escudo, aquele escudo que nos protege, que é a evolução moral. Não tenham dúvida, a única forma de nós estarmos preservados de mais dor, mais sofrimento é exatamente evoluindo moralmente, crescendo moralmente. E tem um ponto aqui muito interessante, que é a questão da taça. A taça simboliza aquelas pessoas que não estão nem aí para essa necessidade que nós temos da nossa reforma. E aí passam, ou querem passar, a vida nas farras. E eu não digo farra dessa ou daquela natureza. Farra no sentido de não estarem nem aí. Uma festa, meus irmãos, não há mal nenhum em festa nenhuma. O que há de problema é quando nós exageramos em qualquer ponto da nossa vida. E que nós estejamos fazendo dessas farras, dessas festas, uma coisa habitual. E esqueçamos de que nós precisamos realmente nos voltar para a nossa transformação moral e para ajudar pessoas que necessitam. Existem muitas pessoas que necessitam. Vamos nos unir, vamos cerrar fileiras, vamos unir as forças para ajudar tantas e tantas pessoas necessitadas. Uma das formas, ajudando a nossa querida e amada Rádio Rio de Janeiro. Você sabe como? Se não sabe, entre em contato conosco pelo 21 3386 1422. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós desenvolvemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de forma sistemática. Nós estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos desenvolver os itens 29 subsequentes que tratam do tema o sacrifício da própria vida. Quer dizer, ou seja, vamos falar do suicídio. E para realizar essa tarefa temos, como todas as semanas, a nossa presença querida do Antônio de Pádua Barbosa. Vamos dar um alô para ele e pedir que ele reflita conosco sobre a questão do suicídio, que são perguntas feitas por Kardec e respondidas por São Luís. Olá, Antônio. Olá, Marta. Nós vamos dar continuidade hoje a esses temas mais, vamos dizer assim, tristes, né? É verdade. Trazidos por São Luís, conforme nós estudamos no programa anterior. Então, o sacrifício da própria vida, né? A gente, em princípio, lê o título e pensa que é a pessoa que vai sacrificar a própria vida em proveito de outro, né? Mas isso é um tema para outra pergunta. Neste caso aqui, está sacrificando a própria vida de uma forma que, vamos dizer assim, seja um terceiro responsável pela sua morte, porque não tem coragem de cometer o suicídio. É um tema complicado. Vamos ver a pergunta de Allan Kardec. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la com suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Veja bem, a pessoa tá pelas tampas com a vida, quer se matar, mas não tem coragem. Aí inventa de se alistar no exército para ir para a batalha, para lá acabar sendo morto na batalha e ainda vai sair de lá como herói. Ou seja, quer usar a sua covardia como motivo para a glória. Isso. Aí é complicado. O ser humano não é fácil, Marta. Que quer medalha para covardia. Sem dúvida. O cara é covarde, porque ele não tem nem coragem de se matar. Quer dizer, o suicídio, no caso, pode ser até um ato de covardia. A gente não sabe o motivo que ele está querendo suicidar, mas pode ser um ato de covardia. É covardia dobrada porque nem tem coragem de cometer o ato. Aí arranja um jeito de ser morto por uma batalha e ainda sai de lá como herói. Aí fica difícil. Né? Te contar. Nós humanos não somos fáceis, cara. Mas vamos lá. Resposta aqui de São Luís, Paris, 1860. Que o homem se mate ele próprio, ou permita que outrem o mate, o objetivo é sempre de abreviar a vida, havendo, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir sua ação e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir a seu país, procuraria viver para defendê-lo e não morrer, visto que morto de nada mais lhe serviria. Muito bem, se o cara quer defender sua pátria, tem que ficar vivo para defender a pátria. E não continuar. Morrer. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com a intenção premeditada, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Ou seja, pela doutrina espírita, ele zerou o processo, continua sendo um suicida. Isso. Eu acho que ainda é agravado, porque o fato de ele ter feito uma outra pessoa tornar-se um assassino. Com certeza. Mas o induziu a outro. O outro a ser um assassino.
né? Que dependendo das circunstâncias pode levar o outro até a ficar com remorso de ter feito aquilo, entendeu? E, às vezes eles faziam isso com duelo, desafiavam para um duelo e não agia bem para ser morto no duelo. Isso. Geralmente o camarada que era traído e era desafiado no duelo, então ele ia para o duelo e não se defendia de fato para ser morto no duelo, para sair como herói, não sair como enganado, digamos assim. Você vê as coisas que antigamente aconteciam, Marta, não são mole, né? É verdade. Agora, a gente percebe, né, que por mais artimanha que o homem queira, né, fazer para se livrar, porque está sempre querendo se livrar da culpa, né? Os espíritos, né, Deus, evidentemente, né, sabe, porque o que determina tudo é a intenção. Então isso é muito interessante, né, Antônio? Porque você vê, a intenção do espírito não vai ser coberta, não vai ser revelada. E é por ali, pela intenção, que alguém pode ser condenado ou também pode ser até salvo. Porque existem situações, né, que a gente vê no livro Céu e Inferno, que o espírito tem a intenção, mas uma intenção positiva, né, não de suicídio, evidente, né, são outras circunstâncias. E ele, então, avaliado pela intenção boa, ele se livra de muitas expiações. Sem dúvida, tudo é função do que a gente intenta fazer. Ou seja, são as coisas que estão no nosso sentimento, isso, no nosso coração, que vai até o nosso pensamento antes de nós agirmos. Então não vale simplesmente o que você fez, o que você agiu, isso, mas sim o que você pensou e sentiu. Claro. O motivo pelo qual você foi fazer isso. E só você sabe, só você e Deus sabe. Porque você não tem como esconder a sua vibração de Deus e dos espíritos que estão acompanhando o processo. Então, você não tem como esconder. Você pode esconder dos seus pares aqui. Claro. Mas de Deus e dos espíritos você não consegue esconder. Sem então, dúvida. Isso... Pena que nem todas as pessoas têm o interesse ou a facilidade de ler essas coisas. Para entender, para buscar outra solução para os seus problemas que não seja essa da morte. Exatamente, com certeza. Tentar resolver o problema do suicídio, quem sabe num outro capítulo aqui do livro encontrar um consolo, encontrar uma resposta para as suas perguntas, né, através da doutrina, que evitem que você vá tomar essa decisão tresloucada, né, do próprio suicídio ou de um suicídio driblando as circunstâncias para enganar a si próprio. É verdade. Então, e assim, né, até também para que você cresça um pouquinho, moralmente falando, e você perceba que você jamais vai enganar a Deus. Porque isso é tão básico, né? É básico, né? Mas o que está acontecendo, Marta? Essa que é a grande dificuldade. As pessoas acreditarem em Deus. Sim. E hoje, infelizmente, a tendência da população do globo, principalmente aquela população mais desenvolvida, essa população está tendente a não acreditar em Deus, não acreditar em nada disso. Entendeu? São extremamente materialistas. E é por isso que nesses países, nessas populações, o índice de suicídio, de doenças psicológicas, está se aumentando de uma forma dramática. Porque eles não têm a quem apelar. Situações pelas quais você passa e que o coitado do psicólogo, do psiquiatra não consegue resolver. Tem coisas que você não conta nem para ele, nem para o psicólogo que você conta. Está lá dentro de você, você não conta. Aquilo que é o motivo de você querer acabar com a vida. Você não acredita em Deus, então como é que você vai resolver a equação? Eu tenho acompanhado aí situações dramáticas desse tipo de gente, cara, no mundo todo. Graças a Deus o Brasil é uma exceção nessa situação porque o planeta está passando. O Brasil é uma exceção. Entendeu? O povo brasileiro, com todos os seus problemas, é um povo que acredita em Deus.
existem diversas formas de acreditar em Deus, conforme a religião de cada um. Mas 99% dos brasileiros acreditam em Deus. Então, na hora H, apela para Deus. Mesmo que seja culpado de uma série de coisas, mas apela para Deus. E Deus não deixa nenhum apelo sem eco, sem resposta. Sem dúvida. E nos outros não, o cara não quer nem saber. Entende? Então, eu estou vendo isso com muita tristeza. E acontecer isso aí nesses países, eu não acho difícil acontecer, não. Por que você acha que um camarada vira mercenário? Exércitos hoje de grandes países não são mais exércitos de conscritos, cara convocado, servo exército, ou se alista. Não, o exército é um exército de mercenários. Gente que é paga para ir lá lutar. E essas pessoas, às vezes a intenção é justamente essa. Não tem nada a perder, vou para a luta lá. Pelo menos eu ganho dinheiro, deixo para minha família, que são bem pagos, né? Se eu morrer não tem problema, eu quero morrer mesmo. Se eu matar alguém também não tem problema, eu não acredito em Deus, não acredito em nada, matar ou morrer tanto faz. Não se espante não, mas isso está acontecendo hoje no planeta. Essas coisas que a gente sente, essa vibração horrível pelo qual o planeta está passando, dá nesses pensamentos aí complicados. Há 100 e tantos anos, Santo Agostinho já alertava, olha pessoal, não vai nessa que não vai resolver. Mas eles não querem, primeiro acreditar em Deus, não querem acreditar. Entendeu? Porque também eles querem acreditar num Deus que resolve instantaneamente todos os seus problemas. Como nós sabemos que não é assim. Claro. Deus não vai resolver os seus problemas. Deus vai dar força a você para você resolver os seus problemas. Vai dar compreensão a você, entendimento a você perceber o que levou você a estar passando por esses problemas. Aí você vai entender o que você fez, o que você está passando, e vai ver, puxa vida, eu vim assim, foi aqui que eu errei, deu essa consequência. Então eu tenho que fazer isso para mudar. E se Deus vai lhe ajudar? Mas Deus não vai acabar com os seus problemas, seria injusto. Ele vai acabar com o problema de todo mundo, então, para ser justo. Claro. Ele acaba o problema daqueles que querem acabar. Pedem a Deus misericórdia, reconhecem que estão errando, se não sabem em que erraram, reconhecem que erraram de alguma forma, pedem ajuda, auxílio, resignação, coragem para resolver os problemas. E aí, consegue resolver, Deus não resolve tudo, resolve grande parte. Mas para isso tem que acreditar em Deus. E essas pessoas não acreditam. Eu tenho pessoas que moram, meus amigos, que moram no exterior, me narram fatos que realmente a pessoa a pessoa que acredita em Deus nesses países fica com medo de dizer que acredita em Deus nas rodas de amigos, que é olhado assim de banda. Pô, esse cara é um ignorante, um boçal, acredita em Deus. A pessoa fica até com vergonha, Marta, dizer que acredita em Deus. E vai dar nisso. Exatamente, aí cai, né, nesse desespero, porque quando se vê diante de dilemas insolúveis, né, aparentemente, ele não sabe a quem apelar, né? Já na outra pergunta, Kardec falou o seguinte: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo previamente que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Já é um caso diferente, né? Isso. A pessoa sabe que pode morrer naquela ação, mas é para salvar a vida de alguém. Quantas vezes a gente vê isso aí? Salvar a vida faz isso toda hora, porque nem sempre... Ele não tem certeza que se jogou na água para salvar alguém, que ele vai voltar. Que ele vai voltar. O bombeiro, quando entra na chama para salvar alguém, não sabe se vai voltar. Ele não tem certeza que vai morrer, mas ele não tem certeza que vai voltar também, né? É verdade. Então diz ele aqui de São Luís: desde que não haja intenção de buscar a morte, que é o caso, estou falando, não há suicídio, mas apenas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um meio inesperado de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Muitas vezes a providência quer levar à prova da resignação até o último limite, e então uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal.
Então, mais uma vez, aquilo que você falou, vale a intenção. Ele está com a intenção de salvar a vida, não está nem dando conta do seu risco, do risco que está correndo. Então, mas quem sabe lá, na hora H, salvam-se os dois. Entendeu? Então, e às vezes ele vai sucumbir, mas ele precisa passar por aquele tipo de morte. Ele ali está resgatando alguma coisa antiga do passado em que ele provocou morte de alguém desonrosamente. Agora ele vai ter que ter uma morte honrosa para limpar o passado. O passado, Então, nós não temos noção desses meandros. A gente não tem acesso a isso. Então, por isso é que nós temos que aceitar que tudo pode acontecer e não ficar julgando, nem deixando e falando o que deixa de falar. Porque a gente não sabe a circunstância de cada um, de cada momento que levou aquilo. Sem dúvida. Entendeu? Então, mais uma vez, estou repetitivo, mas é isso. A doutrina espírita que nos dá essa base de entendimento. Já no último item 31... proveito dos sofrimentos para outrem. Pergunta Kardec. Os que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para os outros? Bem, São Luís nos responde aqui. Esses sofrimentos podem ser de proveito para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo de poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero e de suas funestas consequências. Então é válido, se você se sacrifica em benefício de outras pessoas, se sacrifica moralmente, passa por dificuldade, aceita esse sacrifício, dores ou até tormentos que passa resignadamente. Como ele diz aqui, tanto é bom materialmente para aquelas pessoas a quem você quer beneficiar, como moralmente, que você está dando um exemplo. Isso o mais característico que tem são os pais em relação aos filhos. Né? Enquanto os pais se sacrificam de todas as ordens, material, econômico, financeiramente, moralmente, de tudo quanto é jeito, para dar bem-estar aos filhos. E tanto dão bem-estar material, como dão exemplos de resignação, de acatamento às determinações da vida. Então, nisso aí, há um proveito. O sofrimento tem um proveito. O que ele, na pergunta que Kardec fez, que está dizendo, é que a pessoa não pode fazer isso com a intenção de no futuro se beneficiar desses sacrifícios. Tem que fazer naturalmente. Fez o que queria fazer, o bem dos outros. Não está visando, não, eu vou me sacrificar aqui pelos meus filhos, por não sei quem, porque depois eu vou ganhar méritos, ganhar... Não tem nada a ver. Você está fazendo aquilo que é o certo. De repente você está só retribuindo algo que lhe foi feito antes. Você não está fazendo nada a mais. Você está apenas retribuindo aquelas pessoas que você está beneficiando hoje, coisas que você recebeu no passado e foi ingrato. Sim. Então agora é a vez de você retribuir e não fazer visando uma benesse no futuro, com relação a isso, né, Marta? Com certeza. Quer dizer, é necessário que tudo que você faça sempre com um desprendimento, de forma espontânea. Porque aí sim, ele vai ser aceito por Deus. E lógico, você vai ter, inevitável, é da lei divina, você vai ter a sua recompensa. Mas se você fizer calculado, aí já perdeu, né, essa oportunidade, porque calculado é interesse. E, segundo lá o Livro dos Espíritos, o interesse é, depois do egoísmo e do orgulho, o pior dos vícios. Né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Agora, ter também a consciência de que não precisa ter esse tipo de pensamento, porque certamente é da lei divina que aquilo que você faz de forma espontânea, amorosa, né, visando apenas o bem-estar do próximo, aquilo vai ser recompensado por Deus. Então, é essa a importância desse sofrimento, né, para terceiros. Então, você vai dar exemplo, como o Tony falou, para aqueles que estão
ao seu redor, e para aqueles do seu convívio, aqueles que conhecem você de alguma forma, e, logicamente, beneficia pelo próprio sacrifício aquele, né, que estará passando pela situação. Então, isso já é uma outra situação, uma outra circunstância que Kardec apresenta para São Luís responder, né? E em relação ao sacrifício da própria vida, né, se for apenas por covardia, por não querer, não ter coragem de enfrentar o que a vida está te apresentando de prova, de dificuldade, com certeza vai ser complicado para você, né? Porque você estará não só saindo de uma circunstância difícil que o levou a ter aquela atitude deslocada e ainda está gerando situações mais complexas ainda por essa decisão equivocada, né? O suicídio é sempre uma decisão equivocada. Então, peça força, está difícil, está passando por um drama muito difícil e está achando que não está conseguindo suportar, peça a Deus. Peça a Deus, converse com Deus, fale com Deus e peça forças para que você possa suportar e transcender aquelas dificuldades. E, lógico, Deus vai te dar até uma inspiração para que você saia daquela circunstância. Então é isso, Antônio. Vamos ficando por aqui por hoje e desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.